Estão firmes no propósito, cheias do Espírito Santo, mais um dia na presença do Todo-Poderoso. Creio que mais um dia será um destravar para as nossas vidas. Você ouviu esse louvor? Você conseguiu prestar atenção no que esse louvor carrega? Esse louvor carrega uma oração profética. Você é esse remanescente. Você decidiu carregar uma nação nos ombros. Eu tenho certeza que Deus olhou para você e contemplou e entregou uma missão. E você vai ser aquela que talvez ninguém está dando nada, mas é quem o Senhor está apostando tudo. Um dia eu fui essa improvável, mas o céu disse, eu aposto tudo em você. Mesmo que ninguém dê crédito para você, o céu tá apostando todas as fichas em você nessa tarde. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer através da palavra dele, para você glorificar o nome de Deus aqui na terra, através da sua vida. Mais uma live de posicionamento, mais uma live de encorajamento. Eu quero vir sempre aqui trazer um conteúdo para te encorajar. Eu quero que você olhe um testemunho que é a minha vida e você possa contemplar. Senhor, se tu fez na vida dela, o Senhor vai fazer o dobro na minha. Eu quero que você comece a declarar no mundo espiritual. Senhor, se tu fez na vida dela, o Senhor vai fazer o dobro na minha. Porque eu hoje sou este disponível. Eu hoje sou quem o céu está botando todas as fichas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas dentro dos projetos de Deus. Você está dentro desses projetos. E uma frase que marcou a minha vida com Deus. Em oração, Deus falava comigo: filha, você vai realizar os meus sonhos na terra. Deus falou assim comigo numa oração. Eu falei: Senhor, eu tenho tantos sonhos. Ele falou assim: nenhum chega aos pés dos sonhos que eu tenho para a tua vida e você vai realizar na terra. Então, guarde sempre o que Deus fala com você. Deus, ele tem meios de falar, ele tem formas de falar. Esteja atenta para como Deus quer se revelar para você. Quero trazer um conteúdo poderoso para o seu espírito. Vamos continuar em nome de Jesus agora, sob posicionamento ainda. Vai ser uma semana de posicionamento, né? Nós já temos uma caminhada, já estamos nesse propósito. Agora vai ser só posicionamento. E eu nem vou demorar, porque eu quero já começar com a base bíblica hoje. Vamos falar do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Vamos falar um pouquinho desse profeta e vou ver se dá para entrar nas tribos. Falar um pouquinho das tribos. Eu quero te dar uma oportunidade dentro da palavra hoje de você mudar a trajetória da sua vida. Você vai pegar essa chave hoje, você vai mudar tudo que o diabo falou que você não seria. Você vai ter uma oportunidade hoje, dentro da palavra, de mudar os decretos e realizar os sonhos de Deus aqui na terra. Então vamos lá, vamos ver se vai dar para chegar até as tribos. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1 vai dizer assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Glória a Deus, aleluia. Mais um profeta desmotivado na Bíblia.
Mais um profeta que você vê que quando a palavra do Senhor chega até a vida dele, fala: eu tenho uma missão para você. O profeta está desmotivado. Aqui Jeremias é uma criança. Jeremias, ele gostaria também de continuar na sucessão dos sacerdotes. Ele vem de uma linhagem de sacerdotes. Porém, todavia e entretanto, ninguém ensina Deus a trabalhar, e Deus, ele tem os meios de usar a palavra dele para se cumprir aqui na terra. Então, ele fala assim: Jeremias, antes que você fosse da linhagem dos profetas, dos sacerdotes, eu separei no ventre da tua mãe. Eu te gerei no secreto. Nos meus pensamentos, Jeremias, eu te separei para profeta de nações. A sua sucessão foi sacerdote. Você é profeta. Isso é o meu pensamento sobre a tua vida. Isso é o que eu gerei, Jeremias, para a tua vida. O Senhor tem planos melhores e maiores ao meu e teu respeito. Então aqui Jeremias, quando ele recebe o chamado, ele ainda é criança, tá? Ele não é adulto, ele não é adolescente, ele é uma criança. E a Bíblia vai dizer que ele questiona Deus, né? Ele fala assim: Senhor, eu tenho medo, não sei falar. E nos dias de hoje, esse eu não sei falar, para eu e para você, muitas vezes é as pessoas que não têm conhecimento. Aí tem medo de vir numa live, tem medo de fazer um culto, tem medo de pregar a palavra. Por quê? Porque falta o conhecimento. Porque se você tiver conhecimento, o Espírito Santo, quando você começa a falar, é ele que começa a trazer as revelações da Bíblia. Então Jeremias, ele não tinha conhecimento. Ele era uma criança e ele se colocou diante de Deus e foi sincero. Ele falou: eu não sei falar, eu sou uma criança, o que o Senhor vai fazer através da minha vida, que sou pequeno ainda? Aí o Senhor dá uma exortação nele, como dá para mim e para a tua vida. Não digas: eu sou uma criança. Não digas que não sabe falar. Deus está dizendo com muitas pessoas nessa tarde: eu não quero saber a sua idade, se é novo demais, se é velho demais, se está na meia idade. Eu estou dizendo que eu quero te usar se você estiver disponível na tarde de hoje. Jeremias, eu não quero saber se você é criança. Jeremias, quando eu te formei no ventre, você nem criança era. Quando eu pensei no teu propósito, você nem nascido era. E para você cumprir o propósito, sou eu que vou fazer através da tua vida. Não é você, Jeremias. Eu quero que você entenda. Quando você está cumprindo o seu chamado, a sua missão, não é você. É o Senhor através de você. São os sonhos de Deus sendo realizados aqui na terra. Foi isso que eu entendi quando Deus falou comigo. Eu questionando o Senhor. Senhor, eu tenho tantos sonhos. Falei: Senhor, eu tenho sonho tal, tal, tal. E comecei a contar para ele os sonhos que eu tinha. Senhor, eu tenho uma vontade de ter isso, isso e isso. Tenho uma vontade de ter dom tal, talento tal, assim. Aí ele me confrontou. Ele falou assim: só que os sonhos que você tem não serão realizados. O que vai realizar é os meus sonhos através da tua vida. E Thalita, os meus sonhos são milhões de vezes melhores que o teu. Se você acha que o que você pede é bom, o que Deus vai te dar é muito melhor. Porque Deus, ele não está no padrão do bom. Deus está no ótimo. Deus está no excelente. Então, quando Deus se revela para mim, ele fala: descansa, está disponível? Cresce na graça e no conhecimento, filha. Vai crescendo na graça, vai orando, vai tendo tua força, mas cresce no conhecimento. Preciso que você me conheça também, preciso que você aprenda as escrituras. E aí, então, esses sonhos que você me contou serão apenas sonhos pequenos, porque o que eu vou fazer através da tua vida, você vai entender o que eu já tinha gerado através da tua vida para se cumprir aqui na terra. Eu já tinha estabelecido no céu. E as pessoas hoje não estão vivendo os sonhos de Deus na terra porque estão querendo viver os próprios sonhos. Porque quando eu entro no secreto e eu falo: Senhor, o meu sonho é esse, esse, esse. Se ele for dar crédito, os deles vai ficando para trás. Porque o dele é muito maior. Os sonhos de Deus é além do que você possa imaginar. E como ele é dono do ouro e da prata, como ele é dono do universo, como ele é dono da criatura, ele é dono de tudo, pense aí o que ele vai fazer através da tua vida. Pense aí o canal de avivamento, de libertação que você será aqui na terra. Só que ele vem dizer para mim e para você: não venha falar que você não sabe falar. Eu não quero que você comece a colocar
oposições para o teu chamado. Eu não quero escutar que você tem medo, eu não quero escutar que você não sabe orar, eu não quero escutar que hoje você é criança, que você já está velho demais, que você já não quer mais entrar na minha presença. Eu só quero olhar e ver um coração disponível. Não importa o que você fez, nem importa o que você vai se tornar, sou eu que vou te tornar. Se você entrega a tua vida na mão do Senhor, Ele vai moldar você, Ele vai te colocar lá na casa do oleiro e vai moldar o seu odre conforme o que Ele tem para entregar para a tua vida, que é a tua missão aqui na terra. Olha só. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Ó Senhor, eis que põe as minhas palavras. Profeta, sacerdote, qualquer cargo ministerial só começa com palavra. Não tem como você começar um ministério, começar um legado, começar uma missão sem você conhecer as escrituras. Você precisa se separar, porque o Senhor falou: eu ponho as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te. Olha o que Deus está falando com Jeremias. Levante-te, levanta-te. Fica aí em pé na minha presença. Eu não quero ninguém deitado, não quero ninguém dormindo. Soldado cansado não dá para o meu exército, que a guerra é grande, nós estamos em guerra. Soldado que dorme, o inimigo vem, contra-ataque e sai machucado. Então Deus está dizendo aqui: Jeremias, levanta na minha presença. Se põe de pé aqui na minha presença. Aí você vai ver em Jeremias 18, versículo 2, que Deus está falando com Jeremias. Mesma coisa que Deus fez com Ezequiel. Ele fala assim, ó, vamos lá em Jeremias 18, para você ver. Vamos em Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mais uma vez, Deus já está falando com Jeremias. Jeremias já ouve a voz de Deus, mas revelação só vem no secreto. Revelação, Deus só dá para quem busca, se separa, se consagra, quem tem intimidade. Mais uma vez, Deus está dando um código na palavra. Ouvir a minha voz, você vai ouvir sempre. Ouvir a minha voz, você vai ouvir direto, num culto, numa palavra, numa live, numa oração. Mas as minhas palavras direcionadas para a tua vida, eu só me revelo no secreto. Quando você descer, quando você se humilhar, quando você entender que você é pó, quando você entrar na minha presença e orar, se separar, se consagrar, aí sim você vai ouvir as minhas palavras. Aí sim eu vou te dar uma instrução do que eu tenho para a tua vida. Aí sim você vai se alinhar no prumo do céu aqui na terra. Enquanto você só escuta a voz de Deus numa live, só escuta a voz de Deus numa oração ou num culto, as verdadeiras palavras, porque Jeremias aqui está claro. Levanta-te, agora você desce. Lá você vai escutar as minhas palavras. É o direcionamento que Deus tinha com Jeremias. Era o chamado de Jeremias. Deus ali está dizendo: desce que agora eu me revelo para você. Eu preciso que você agora desça e vá me buscar no teu secreto para eu me revelar para você. E tem muitas pessoas hoje, né, que eu vejo que elas precisam de uma virada de chave. Pastor, o que é essa virada de chave? É quando alguém está ministrando algo, ministrando é isso aqui, falando a palavra, conversando com você sobre a tua vida, e é liberado uma palavra que para você fez muito sentido, e você falou: me agarrei nela e eu entendi. Agora eu entendi, agora eu não volto mais, agora as coisas começam a mudar. Então essa virada de chave, ela vai acontecendo conforme Deus vai se revelando para mim e para a tua vida nas escrituras. E muitas pessoas hoje, como eu falei, tá descredibilizado que fala, né? A terra não tá colocando crédito em você, ninguém tá acreditando no que você carrega, mas eu te disse que Deus vai te dar uma oportunidade nessa tarde. Eu vou entregar um código agora e eu quero que você agarre ele, porque talvez eu não entregue nem mais esse código. Talvez eu não entregue mais, então guarda agora. Eu abri aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá? Fica atento. Vamos começar. Êxodo 32.
Êxodo 32, versículo 25. Vai, eu quero que você esteja no espírito para receber essa chave. Essa porta, ela tá fechada. Mas hoje você vai receber, você vai virar essa chave através da palavra. Você vai falar assim, tomei posse. É a oportunidade da minha vida é agora e eu vou abraçar. Aleluia. Glória a Jesus. Êxodo 32, 25 vai dizer assim. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Guarde essa palavra aqui para você entender. Quando você olhar esse povo despido, é o primeiro carnaval que teve na Bíblia. Esse povo despido é o povo nu, que foi fazer festa em volta do bezerro, foi fazer folia, promiscuidade sexual. E aqui, para você entender, dentro desse povo, que são os idólatras, o povo que não teve paciência de esperar Moisés descer com as tábuas da lei, que queria, porque queria ver algo para pegar, né, os idólatras, aqui tá todas as tribos reunidas. Dentro desse povo aqui, tá todas as tribos. E aqui você vai ver que Moisés, quando ele desce, ele tá irado. Ele tá irado, ele quebrou as tábuas. Ele ficou muito furioso quando ele viu que o povo não respeitou, não teve paciência. Aí Moisés, ele vai e separa o povo, ele já vai, eu vou falar para você bem rasgado. Ele fala assim, ó, que palhaçada é essa, que promiscuidade sexual é essa? Todo mundo pelado, todo mundo dançando em volta, parecendo um carnaval. Vocês se perderam no meio do caminho? Vocês perderam a compostura de um homem, de uma mulher de Deus? É isso aqui que Moisés está falando. O povo estava seminu, dançando, pulando. Aí ele fala assim, ó, põe-se aqui, ó, na porta do arraial. Quem é de Deus pro lado de cá e quem não é pro lado de lá. Aí você vai ver que a tribo de Levi se posiciona. A tribo de Levi. Só que a tribo de Levi não é das mais indicadas, para você entender, ao sacerdócio real. E aí a gente vai agora em Gênesis 49, para você entender. Gênesis 49. Vai falar das tribos aqui, ó. Depois você vai ler com calma, para não tomar muito tempo. Leia Gênesis 49, mas eu vou falar exatamente no versículo 5, que é onde eu quero chegar em Levi, tá? No versículo 3 vai falar de Rúben, no versículo 8 de Judá, no versículo 3 de Zebulon, Isacar, e assim vai indo. Vai falar de cada tribo. Aí quando você vai olhar na 5, vai dizer assim, ó. Simeão e Levi, dois irmãos aqui, ó. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. São irmãos que têm espadas e são violentos, são sanguinários. Essa tribo aqui era uma tribo violenta. Então, para você entender, é um passado que o histórico não é bom. Aos olhos de Deus é um povo violento. Ah, pastor, mas tá falando de bênção. Tá, mas lê a Bíblia que tá falando de violência. Deus tá na violência? Deus gosta de violência? Então é um histórico ruim. Só que existiu uma oportunidade, como eu falei para você hoje, se agarre nela. Naquele momento, todos se contaminaram. Todas as tribos se contaminaram, tá? Você vai ver que Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Naphtali, Gade, José e Benjamim. Todas estavam ali em volta do bezerro de ouro e todos contaminados, tá? Resumindo, não presta para nada. Se fosse para você hoje escolher um povo desse para trabalhar na sua igreja, no seu ministério, você não ia contratar. Ah, eu vou pegar essa pessoa da tribo de Zebulon para poder cuidar da igreja. Lá vai passar pano, varrer, limpar. Não quero. Povo contaminado. As coisas de Deus não tem mistura. Quando você convoca um povo para trabalhar para a igreja, trabalhar que eu digo para o reino, você tem que escolher bem escolhido, viu? Não é de qualquer jeito.
A pessoa que está limpando o chão da igreja, mas fuma. A igreja é um lugar consagrado. O que é consagrado não tem mistura. Ah, pastora, mas só está limpando. Então parou, você que está errada. Dentro da igreja é igualzinho Deus falou com Moisés. Moisés, a sarça onde você está aqui, ó, é santa. Tira os calçados. Esse negócio de povo com mistura dentro da igreja, esse negócio que eu não tenho escolha, levanta. Não levante obreiro porque gosta. Não levante obreiro porque gosta. Quem tem vício ainda não está saindo de uma fonte perfeita. Tem mistura. Então esse negócio de hoje, ah, mas a igreja precisa do diácono, ah, mas a igreja está precisando do obreiro na porta, pega de qualquer jeito, o errado é o líder. Então segura mais um pouco. Então fica você fazendo as funções todas. Porque se pôr um povo contaminado, contaminou, virou anátema. Anátema. Deus está falando, não me traga o profano para dentro do templo. É isso aqui. Mas quando você vai entrando dentro da igreja, você vai vendo que pela amizade, que eu gosto, que é necessário. Bota para cuidar das crianças. Tá precisando das crianças. Aí pega uma pessoa que nem é liberta para cuidar de criança, maltrata as crianças, quando vai ver tá com um problema dentro da igreja. Mas por quê? Porque era necessário ter alguém na igreja. Não se fala de necessário dentro da igreja. Sacerdócio não é necessidade. Sacerdócio é carregar a arca no ombro. Sacerdócio do Senhor é carregar a arca. E quem carrega a arca é uma pessoa santificada. Se tocar de qualquer jeito, Deus fuzila. Dá uma olhada quem tocou na arca ilegalmente. As pessoas que fingiam. Tudo ali, ó, em volta do bezerro, né? Em volta do bezerro. O líder sai para buscar as leis, o povo não tem paciência, o povo só consegue estar na presença se o líder está na frente. Aí faz o quê? Vamos aqui, ó, cultuar o bezerro. E nessa tarde eu vou falar até com o meu ministério, que primeiro corta em mim para cortar no meu ministério e cortar em você. Esse negócio de líder não estudar, Deus vai começar a passar espada. Nesse ministério tem que ter palavra. Deus já tem me alertado e falado comigo. Thalita, olha quem você consagrou e veja se está crescendo no conhecimento. Deus já tem falado comigo. Não adianta ficar um dia todinho fazendo o que não deve, para na hora do culto trazer uma palavra ali que nem está sendo estudada para passar para o povo. E Deus está me alertando, falando assim, então cultuando o bezerro de ouro o dia todinho e na hora do culto vem aqui se apresentar até Moisés, dizendo, então aqui, Moisés diz, sai daqui quem não é de Deus. Quem não é para o outro lado. E quem é para esse lado? Só a tribo de Levi se levanta. Oportunidade, falei para você. Oportunidade, tá? A tribo de Levi não podia, não era bem vista, para você entender. Não era bem vista. Só que aqui em Êxodo 32, versículo 26, Moisés dá uma oportunidade. Moisés diz assim, ó. Ei, vocês, quem é de Deus pra cá? Quem não é que fique pra lá? A tribo de Levi falou assim, ó, a chance da minha vida, a chance de mudar a minha história, a chance de apagar aquela violência que tá falando lá em Gênesis 49. É a oportunidade, é o Kairos de Deus abrindo nessa tarde. E ali ele se posiciona. A Bíblia diz aqui, ó, então se ajuntaram a ele, a Moisés, todos os filhos de Levi, tribo. Então guarde essa chave para sua vida. Talvez hoje vai ser a oportunidade dessa campanha que Deus está falando com você. É uma janela de Kairos. Tem tempo. O aceleramento é nessa tarde. Se posiciona. Porque aqui a tribo precisava se posicionar. Estava todo mundo contaminado. Todo mundo na brincadeira, na orgia, na pornografia. Só que aqui Moisés, ele dá uma oportunidade. E a única tribo que se levantou foi essa. Então eu creio em nome de Jesus que todas as palavras que tem sobre a tua vida, todos os decretos, todas as vezes que alguém se levantou e falou assim, não presta, não serve, prostituta, não presta, traficante, não presta, viciado. Hoje é a tarde que Deus está abrindo uma janela de Kairos sobre a tua vida. Esta tarde Deus marcou com você. Com você está dizendo, quem é do Senhor que vem até mim. Quem é do Senhor e que você, como um ato profético nessa tarde, levante a sua mão e fala, Senhor, eis-me aqui.
Senhor, assim como Moisés deu uma oportunidade, não vai passar sobre a minha vida. Eis-me aqui, apaga os decretos do maligno, apaga todas as palavras que foi lançada. Eu estou disponível para o teu reino e o meu altar é um altar santo. O meu altar não é um altar de contaminação. Senhor, a minha vida não será anátema. O que você entrega para Deus como sacerdócio, quando você entregou sua vida, você não pega de volta. Não existe a possibilidade de voltar. Ex-obreiro, ex-pastor, ex-missionário, entregou. Pegou de volta é anátema. Deus está falando poderoso nessa tarde. Deus está dizendo com você, entregou, não pegue de volta, porque eu não sou menino. Não vou deixar de te amar, mas virou anátema. Porque tudo que você entrega para Deus, você tem que entregar e continuar trabalhando para Ele aqui na terra. A minha vida é dele, não me pertence. Eu morri para o mundo, eu vivo por Cristo. Cristo é a palavra. O que eu tenho que fazer? Pregar. Trazer as pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas a um aceleramento espiritual. É isso aqui que Deus está contando comigo, com a tua vida nessa tarde. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Missionária Carol vai trazer uma palavra poderosa para o seu espírito. Guarde essa chave nessa tarde, em nome de Jesus. Estava agora mesmo, um pouquinho antes, estudando, e o Senhor falou, entrega para o povo, não retenha, entrega. Quanto mais você entrega, mais eu derramo. Quanto mais você entrega para o meu povo, mais eu derramo. Vamos orar, amados. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, me apresento, Pai, nas cortes celestiais como apóstola, Pai, separada pelo céu, Pai, consagrada, Pai, para o Teu reino, Pai, ser propagado aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós mencionamos a Tua palavra hoje, Pai, uma oportunidade, Pai, que o Senhor disponibilizou nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser aqueles, Pai, que escolheram estar, Pai, do lado do Senhor. Que nós sejamos, Pai, aqueles filhos, Pai, que estão na Tua presença, mas com santidade, Pai, sem brincadeira. Senhor, as pessoas estão brincando com o santo evangelho, estão brincando, Pai, com o altar. Senhor, vai passando com a espada de fogo dentro dos ministérios, vai passando com a peneira, passa, Senhor Deus, com a peneira. Começa pelo meu ministério, começa pelas minhas obreiras, começa pelas minhas líderes, e que o Senhor possa deixar quem tem que deixar, quem é santificado, quem é consagrado. Senhor, nós não estamos em tempo, Pai, de perder tempo. Nós estamos acelerando a nossa vida espiritual. Senhor, vai tirando toda a pedra de tropeço, vai sacudir na árvore e cair nas folhas, para que as frutas comecem a aparecer. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos no ministério que tem que frutificar. O nosso ministério é para levantar libertadores, levantar avivalistas. Então, em nome de Jesus, Pai, eu já te peço, Senhor Deus, que o Senhor abra também mais uma vez uma janela de Kairos sobre o meu ministério. Senhor, em nome de Jesus, vai despertando os nossos sacerdotes, vai despertando aquele que dorme, Pai, um sono espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nos dá força para continuar intercedendo, Pai. Senhor, não é o meu povo, é o Teu povo, Senhor. Então, em nome de Jesus, vai trazendo força no físico, Pai, para que eles possam continuar caminhando, Pai, com Cristo aqui na terra, que eles possam entender que o caminhar é árduo, sim, mas as promessas vão se cumprir, os sonhos de Deus vão se revelar aqui na terra através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um que está comigo nesta live, Pai, e eu recolho toda a palavra que foi lançada, Pai, contra a minha casa, contra a minha vida, contra os meus filhos, contra o meu ministério, contra os membros, contra as líderes, Pai. Eu recolho agora, Pai, em nome de Jesus, das cortes celestiais, e eu abençoo todos os meus inimigos, todos aqueles que se levantam para falar mal do meu ministério, mal da minha vida. Eu abençoo eles, Pai, porque eu sou em mais semelhança de Cristo, e da minha boca não vai proferir palavra de maldição, porque de mim só sai uma água viva e eficaz, que é a Tua palavra. Senhor, conta conosco, Pai, nesta terra, que o Senhor olhe e contemple remanescentes, Pai, que estão de pé, porque a Tua palavra penetrou juntas e medula, e eu tenho certeza, Pai, que o Teu povo que está se levantando já está de pé nas cortes celestiais, serão 1000 vezes mais usados, Pai, do que muitos que já se posicionaram. Eu creio, Pai, e decreto no mundo espiritual que o agir do Senhor já começou aqui na terra, e grandes coisas o Senhor vai fazer através dessa campanha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amados. Amém
Glória a Deus. Amados, não empreste seu tempo para o diabo. O tempo que você tem, vai estudar a palavra, vai se consagrar, vai fazer um curso, vai fazer algo para edificar a sua vida. Mente vazia é a oficina do diabo. Quanto mais sua mente está parada, mais problemas você vai ter no físico. Shalom. Shalom, shalom. Tá ouvindo? Diferente o cabelo, Carol, tá tão diferente. Lavei. Também. Lavei o cabelo, gente. Meu celular tava com delay. Faz tempo que você tá me chamando? Não, tava orando. Glória a Deus. Amém. Na hora que você tava ministrando, aí veio aquele louvor na minha cabeça. Na hora que pegou os líderes lá, aí veio: Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz brilhar. É forte, É né? forte demais. Glória a Deus. Ai, Jesus, que o Senhor trate conosco, com cada um de nós, né? Eu creio que ninguém é perfeito, mas que a gente está aqui para aprender, mas que a gente tem que ter ordem e disciplina assim com o Senhor, né? A gente não pode ficar brincando. Tá sem áudio, Carol. Ah, tá. Peraí, deixa eu pôr no não perturbe, porque a minha tia tá me ligando. Uma hora dessa. O meu já fica no não perturbe quando eu começo a live. Agora melhorou? Aham. Então vamos lá. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Eu confesso a vocês que esses dias, desde quando nós nos levantamos, né, por esse propósito, muitas coisas têm acontecido na minha vida e creio que na vida de vocês também, né? Quando nós nos levantamos e nos colocamos, né, diante de uma causa, de uma campanha, guerreando por aqueles que nós amamos, por pessoas, não é fácil o contra-ataque de Satanás, ele vem com tudo. E por isso a gente tem que estar firmado na palavra, tem que estar firmado no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é quem não nos deixa vacilar, né? E hoje o Senhor me deu uma palavra para que eu iniciasse aqui. Nós vamos ler, sim, essa palavra, mas eu quero te dizer, essa palavra, ela trouxe para mim algumas questões sobre recalcular a rota, assim como a pastora falou também. Se estiver indo para o caminho errado, que você volte, que você recalcule a sua rota. Talvez você esteja fazendo coisas pela própria força do seu braço. Talvez você tenha caminhado segundo aquilo que você acha que é bom, segundo aquilo que você acha que Deus tem para sua vida. Mas eu quero te dizer, recalcule a rota. O Senhor tem nos movido para o secreto. O Senhor o Senhor me parou nesses dias, né? Peguei uma gripe e o Senhor me parou nesses dias. O Senhor me tem feito coisas aqui em mim, né, no meu secreto, e eu creio que o Senhor tem feito coisas também no seu secreto através da sua casa. Então, que você continue olhando para o alto, que você resista, que você não desista, porque eu creio que o Senhor, mesmo que você não esteja vendo aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo que talvez a situação ao seu redor esteja das piores, eu quero te dizer, resista, porque o Senhor é fiel. E mesmo que não aconteça, ele continua sendo Deus. E se acontecer, ele ainda vai ser Deus, né? Porque o Senhor, ele não muda. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é 1 Reis, versículo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 2. Verso 2 e verso 3. O Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. Quero que você escreva esse nome, Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante a mim. Santifique a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor não trouxe essa palavra por um acaso. O Senhor está nos chamando a um lugar de santificação. O tempo é de muita distração. Se a gente não vigiar, a gente se distrai, porque é muito fácil se distrair nos dias de hoje. É muito fácil. E muitas vezes nós nos distraímos, que eu acho que é o mais perigoso, quando nós nos distraímos fazendo a obra de Deus. E muitas vezes nós fazemos as coisas dentro da casa do Senhor,
achando que nós estamos agradando a Deus, mas muitas vezes nós estamos ficando longe do Senhor, longe da vontade de Deus. É muito fácil se distrair no dia de hoje e muito fácil se distrair fazendo a obra de Deus, assim como Marta fazia tantas coisas e não sabia desfrutar da presença do Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então eu acredito que é isso. Talvez hoje você está aqui. Talvez hoje você tenha feito tantas coisas para a obra de Deus. Talvez você não seja desse ministério, mas seja de outro. E você tem trabalhado na obra, tem chegado cedo, tem comparecido a todos os cultos. Mas eu quero te dizer, recalcule a rota. Talvez as coisas não tenham acontecido, talvez você não tenha rompido, talvez você não tenha... Deus não tem chegado a sua oração, mas não tem descido aquilo que tem que descer, porque talvez você não está na rota de Deus. Talvez você está perdida dentro da casa de Deus, mas não está fazendo aquilo que Deus realmente quer de você. Então pare. O Senhor me parou esses dias e eu pude refletir sobre isso. Falei, Senhor, por que eu tô gripada? Eu não aceito ficar gripada, porque há muito tempo eu não fico doente, pois o Senhor me parou numa enfermidade. E nesse período o Senhor tratou comigo sobre este lugar de intimidade, esse lugar de secreto, esse lugar de distrair, esse lugar de resistência. Mesmo que as circunstâncias se levantem, nós temos que resistir, porque o Senhor, Ele é conosco. E quando Salomão aqui, ele preparou a casa de Deus, aqui ele fez a casa do Senhor, e o Senhor deu essa palavra a ele, para que ele, assim como ele apareceu em Gibeão, depois nós vamos entrar, ele também ouviu a súplica dele e pediu para que ele santificasse a casa que ele tinha edificado. Porque o Senhor, ele não habita onde há o pecado. Assim como a pastora, ela falou sobre o pão da ceia. E quando o Senhor reparte o pão, é para separação do pecado, né? Então, assim, nós devemos ser nós. Nós devemos nos separar do pecado. Eu sei que nós habitamos no mundo e o mundo jaz no maligno e muitas situações se levantam contra as nossas vidas. Mas nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor nos faz forte. A palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez hoje você está fraco aí, talvez você está abatido aí, talvez você não tenha visto o resultado do que você tem orado e buscado. Talvez você tenha levantado nas madrugadas, tenha orado os 3 portais, de manhã, de tarde, de noite, mas você não tem visto nada acontecer. Mas eu quero te dizer, resista. Resista, porque o Senhor fará, porque Ele é bom, Ele é fiel. E se Ele não fizer na pessoa que você talvez se levantou para orar, mas o Senhor já está fazendo em você. Porque para que a gente possa mudar alguém, a gente tem que mudar primeiro em nós. Talvez hoje o Senhor está trabalhando em você. Talvez você se levantou por alguém, mas o Senhor está trabalhando em você. E eu creio que você vai sair com a vitória, em nome de Jesus. E eu quero declarar aqui, eu quero deixar algo sobre a palavra edificar, para que você entenda que edificar não é somente uma palavra, mas edificar vem com um contexto forte. E se você tomar isso para a sua vida, eu creio em nome de Jesus que você vai se posicionar no dia de hoje. Hoje não é só mais uma terça-feira. Hoje não é só mais uma live. Não porque eu estou aqui ministrando, mas porque o Senhor escolheu. Desde o início dessa live, a apóstola falou. E o Senhor escolheu essa tarde para trazer posicionamento. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, edificar é construir, fortalecer e promover crescimento espiritual. Você viu que você precisa construir. Você precisa criar alicerces fortes para que você possa crescer. Você precisa estar forte. E como a gente cresce, como que a gente constrói? A gente lendo a palavra, buscando, estudando. Eu sei que muitas vezes a vida é corrida, que muitas vezes a gente tem situações, alguns têm filhos, mas não impeça. Não coloque empecilho, porque o mais fácil é você colocar um empecilho. Ah, porque eu não tive tempo. Como que você fala que não teve tempo para o dono do tempo, né? Não diga isso. Porque se você quer morar com o Senhor, você tem que dar o seu melhor a Ele. Você tem que ofertar o mínimo de tempo que você tiver. O Senhor, Ele sabe, mas se esforce. A gente não alcança o reino de Deus sem nos esforçarmos, sem entregar o nosso melhor ao Senhor. E o Senhor, Ele vai nos sustentando, nos capacitando a cada dia. Aí eu pedi para vocês anotarem, né? Gibeão. Gibeão é um lugar que representa hoje, para nossa casa, talvez para o âmbito físico, eu quero trazer para você. Um lugar onde Salomão ele teve um encontro com o Senhor, nessa cidade de Gibeão. Ali, Salomão, o encontro com o Senhor marcou a vida dele. Ele teve um sonho, o Senhor veio a ele, entregou a ele, perguntou a ele o que ele queria, e Salomão disse que queria sabedoria. Resumindo, tá? Depois vocês leiam, porque é muito bonita essa passagem.
E ali ele recebeu sabedoria e tudo aquilo quanto ele não tinha pedido, o Senhor liberou sobre a vida dele. Porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é bom. E quando nós entendemos a palavra que está escrita em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então ele entendeu, Salomão entendeu que buscando a sabedoria de Deus, buscando do alto, o Senhor lhe acrescentaria tudo aquilo quanto ele precisasse. E ele entendeu quão valioso são as coisas de Deus, quão valiosa é a sabedoria, quão valioso é o discernimento espiritual, quão valiosos são as coisas que estão guardadas no Senhor, quão valioso é uma revelação que nós recebemos de Deus. Porque nós podemos estar aqui lendo a palavra, orando, pregando, mas se nós não recebemos do alto, de nada vale eu estar aqui. É em vão o que eu faço se eu não tiver essa comunhão com o Senhor. Se você não tiver essa comunhão com o Senhor, tudo que nós fazemos para a obra de Deus é em vão. Se nós não tivermos comunhão e intimidade com o Senhor. Então eu te convido, se posicione, tenha comunhão, busque no Senhor, busque no teu secreto, do que nos vale ter coisas dessa terra. Claro que nós podemos desfrutar das boas coisas, mas do que vale se a gente não tiver comunhão. Quando nós temos comunhão com o Senhor, intimidade, o Senhor ele vai mudando nossa essência. E quando nós encontramos e sabemos quem nós somos no Senhor, nós confiamos nele. E através da nossa mudança, nós conseguimos mudar as pessoas. Não é por muito fazer, mas é por você ser na presença do Senhor. Então, que hoje você busque e que hoje você seja quem você nasceu para ser na presença do Senhor. E que através dessa mudança, eu creio que a tua família, o teu marido, os teus filhos, as pessoas que você tem se levantado hoje, elas vão ver a mudança na sua vida. E elas vão ser transformadas através do teu testemunho, através daquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque o nosso maior testemunho somos nós mesmos. Talvez não é muito falar, mas talvez um simples gesto, uma simples atitude diferente. Talvez hoje você tenha, dentro da sua casa, se tornado uma mulher rixosa. Talvez você tenha se tornado um homem hostil. Talvez hoje você não tenha tido paciência com o seu cônjuge, com o seu filho. E o Senhor quer te trazer a esse lugar de repensar, de recalcular. Talvez você está na live nesse propósito todos os dias. Mas quando você desliga esse telefone, você olha para o seu esposo, você não tem se comportado como Cristo nos ensina a nos comportar, porque você não tem intimidade com o Senhor. E como que você vai se transformar se você não tem essa intimidade? O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:11, o apóstolo nos encoraja, como cristãos, a edificar uns aos outros, com a palavra, promovendo paz, amor e união. Isso serve de base para o nosso lar. Nós devemos promover na nossa casa, aonde quer que o Senhor nos coloque, paz, amor e união. É isso que nós somos chamados para fazer. É para isso que nós estamos aqui nessa terra. Nós não estamos aqui para falar muito bem. Talvez você tenha um dom, você fale muito bem, mas não é sobre falar muito bem. Não é sobre saber muito bem das passagens bíblicas e lançar passagens bíblicas aqui, se você não estiver essa comunhão com o Senhor. Se você não tiver a essência de Cristo em você, de nada do que você tem feito vai valer a pena. Então, eu quero te convidar a este lugar e a entender que Gibeão foi um lugar onde Salomão também fez um sacrifício de holocausto ao Senhor. Ele fez um sacrifício muito alto ao Senhor ali, em forma de gratidão. E ele ofereceu ao Senhor tudo que ele tinha. E ali, ele entendeu quem era Deus na vida dele. Mas mesmo assim, naquele primeiro amor, naquele coração quebrantado diante do Senhor, oferecendo tudo que ele tinha, pela alegria que o Senhor tinha visitado ele. Mesmo assim, Salomão se desviou. Então, você vê como é perigoso a gente estar no caminho do Senhor, receber tudo aquilo como o Senhor nós temos pedido, porque o Senhor ouve a tua oração, assim como diz o versículo. O Senhor ouve a tua oração e a tua súplica. E o Senhor, ele te entrega. Porque se o teu coração estiver alinhado com ele vai te entregar aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado. Os choros que você tem, as lágrimas que você tem derramado, o Senhor tem visto. E ele tem colhido tudo aquilo que você tem pedido, chorado, clamado nas madrugadas, se levantado.
Mas se você não vigiar, meu amado, se você não tiver santidade, se você não tiver comunhão, se você não tiver intimidade, nada disso valerá. Porque você vai perder a rota e você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então, procure sempre estar em comunhão. Procure sempre estar neste lugar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o Senhor me revela aqui que nós não podemos resistir, ou que nós devemos resistir, que o Senhor, Ele é conosco, independente das situações e das dificuldades. E isso nós precisamos entender e estar com essa palavra firmada, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é conosco, nós resistiremos o dia mau. Nós estaremos resistentes nessa campanha. Talvez você se levantou nessa campanha e você tenha enfrentado lutas assim como eu. Mas eu quero te dizer, resista. Resista, porque o Senhor é a terceira dobra. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. O Senhor está olhando para cada uma de nós que temos orado, nos posicionado, que temos clamado, independente das situações, das circunstâncias, das nossas fraquezas. Porque o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, que você seja resistente ao Senhor. Daniel Daniel não se levantou para orar 3 vezes ao dia por um acaso. A palavra de Deus diz em Daniel 6:10. Leia comigo, você que pode. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Deus não faz nada por um acaso. Deus já te deu estratégia. Assim como Deus deu as janelas viradas para Jerusalém, Deus está te dando estratégias também nessa campanha. Deus está te dando estratégias também nesses dias que você tem enfrentado. E o Senhor vai nos levantar. Se Ele não levantar o teu sacerdote, Ele ainda continua sendo Deus. E não é por isso que nós vamos duvidar das promessas do Senhor. Entra no teu quarto, assim como Daniel entrou. E guerreia no teu secreto, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E Deus tem nos levantado nesse tempo para guerrear no nosso secreto, para guerrear no nosso quarto, em comunhão com o Senhor, ter intimidade e ter constância. O Senhor tem nos chamado a ter constância com Ele. Talvez você não tinha o hábito, assim como eu, de orar, parar e orar 3 vezes ao dia. Eu não tinha esse hábito. Eu sempre estava falando com o Senhor. Mas isso fez diferença. Isso faz diferença. Isso é um ato profético. Você crê que aquilo que você tem orado, que você tem clamado, o Senhor nos responderá. E porque nós estamos guerreando, não com as nossas forças, mas com as forças do nosso Deus. Tá dando para entender? Tá. Tô falando mais devagar hoje? Tá, naquele dia o povo falou que tava pra falar, fala mais devagar. É verdade, eu tava falando muito rápido. Mas é bem, continuando aqui. Salmo 55:17 também vai falar. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. O Senhor, ele tem ouvido a nossa voz. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor não deixa ninguém enganado. O Senhor nos revela aquilo que está oculto e escondido. Muitas vezes, pela sua misericórdia, o Senhor nos chama para descansar, não retroceder, mas para parar, para ouvir a voz dele. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, o próprio Espírito de Deus nos confronta. E ali nós paramos e observamos aquilo que nós temos feito. E foi isso que o Senhor fez nesses dias comigo. E ele ouviu a minha voz. E todas as orações que nós temos feito, o Senhor tem ouvido. Talvez hoje você não tenha conseguido entregar ao Senhor, talvez hoje você não tenha conseguido confiar no Senhor. Mas eu quero te dizer, busque intimidade. Recalcule a rota. Volte lá atrás, se você precisar. Não se envergonhe. Confesse. Clame ao Senhor. Mas volte atrás. Recalcule a sua rota. Não permaneça num caminho que não vai agradar ao Senhor. Não permaneça nesse lugar Não permaneça neste lugar de paralisia. Não permaneça nesse lugar onde o Senhor te pediu para sair. Mas saia deste lugar. Obedeça a voz do Senhor.
Diga a ele: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não gosto, Senhor, eu não quero. Fale com ele, seja sincera, porque o Senhor, ele ouve a tua voz. Ele ouve, assim como diz esse salmo, e ele ouviu a minha voz. Seja sincera, tenha intimidade, entrega ao Senhor as suas dificuldades e ele te erguerá. Agora, eu quero, antes de eu entrar nessa parte, porque nós vamos falar sobre algo que o Senhor me deu sobre esses 3 horários e sobre esses 21 dias de campanha. Eu quero te dizer que na palavra de Deus, nós entendemos que não tem numerologia. Isso não faz parte da palavra de Deus. Eu vou citar o número 3 várias vezes aqui, porque eu peguei passagens bíblicas, mas a palavra de Deus, ela não segue essa questão de numerologia. É só porque está dentro da palavra, e dentro da palavra tem esse número 3 várias vezes que eu vou citar aqui, tá? Mas não se apegue num número, tá? Se apegue naquilo que Deus vai falar agora com você. E que você esteja atento, porque Deus vai liberar algo sobre a sua vida nessa tarde. E Deus vai liberar uma chave para essa campanha. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair daqui de maneira diferente, pensando diferente e posicionados e entendendo aquilo que Deus está fazendo no secreto de cada um de nós. Amém? Eu quero que você volte lá em 1 Reis 9:25, que nós vamos iniciar. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos, sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim, acabou ele a casa. Salomão não fez isso por decisão pessoal. Mas Salomão entendeu que isso era obediência. Porque isso é uma ordenança do Senhor que está em Êxodo 23, 14, do 14 ao 17, que fala sobre essa ordenança do Senhor. É uma lei dada por Deus. E em Deuteronômio 16 também fala sobre essa lei, que determinava que todos os homens comparecessem diante do Senhor 3 vezes por ano, nas grandes festas. E aqui tem uma chave. Você não está preparado para isso. Êxodo 23, quanto? 23, aí do 14 até o 17. Tem que pegar a chave, vai devagar. E depois é Deuteronômio 16, 16. Peraí, vai com calma. Vou tomar até uma água aqui. Vamos tomar uma água aí que eu quero achar esses códigos dos textos aí também. Deuteronômio 16, 16. Janaína deve estar dormindo, com certeza não está pegando esses códigos. Janaína deve estar. Ela está comendo miojo. Fala aí, Janaína. Tu tá aí, Janaína? Não tá comendo miojo. Achei, Deuteronômio. 16, 16. Tu vai ler a base bíblica para eles ouvirem qual é? Não, não peguei aqui. Ah, então é bom ler, porque eles... Então lê aí pra mim. Ó, Deuteronômio 16, 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Tem um código aqui, viu? Não vai ficar orando sem entregar nada para Deus, não, ó. Tem que entregar uma oferta. Salmista Davi fala que quando ele vai diante lá do homem, eu não lembro agora, mas ele fala, eu não vou oferecer nada que não me custe ao Senhor, né? Então que Foi o que eu falei, essa campanha a gente está orando as 3 vezes, mas tem que entregar uma roupa para o necessitado, tem que dar um alimento para quem precisa, vamos fazer o jejum. Deixa eu ler o êxodo. Qual é o êxodo para eles mesmo? 23, 14 até o 17. 23, 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque neste saíste do Egito. Ninguém aparecerá perante mim com a mão vazia. De novo. Pronto. Tu achou um código que eu não tinha achado.
Pode não aparecer com a mão vazia. Pode não, pode não. Pega esse código aí, gente. Te amo, Lilia. Ai, gente, como é legal ver os comentários, né? Tá todo mundo me amando, gente. Bora lá, bora lá. Esse código que a pastora falou é poderoso também. Ninguém pode aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Isso é muito importante. Mas não era esse código. Aqui o Senhor fala sobre as festas, sobre as 3 festas. E essas festas, elas têm um significado poderoso. A Páscoa, festas de Pentecoste e as festas do Tabernáculo. Essas 3 festas resumem o plano de redenção, libertação, provisão e a habitação de Deus no meio do seu povo. O Senhor, ele está trazendo nesse tempo de 21 dias, nesse tempo de 3 períodos de oração, o Senhor está trazendo para quem nós temos nos levantado. E sobre a tua vida e sobre a minha vida, o Senhor está trazendo um tempo de redenção. O Senhor está trazendo um tempo de libertação para aqueles que estão dormindo e cativos. Talvez hoje você tenha se levantado por alguém, mas talvez o Senhor está te levantando aí no teu lugar. E o Senhor vai te levantar para trazer libertação, para ser uma boca profética e trazer libertação para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você não vai converter as pessoas que estão dentro da sua casa, porque assim como diz, o Senhor era de Nazaré e ali ele não fez nada. Mas o Senhor está te levantando dentro da tua casa para trazer libertação. Talvez para pessoas de fora. O Senhor está trazendo a provisão que você necessita neste tempo para continuar a resistindo. Porque o Senhor, ele é conosco. Ele é o cordão de 3 dobras. O Senhor está trazendo agora provisão. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor está derramando sobre a tua vida um ânimo dobrado. O Senhor está derramando agora estratégia, planos. O Senhor está te trazendo à memória as promessas que ele te fez. Ele é o mesmo Deus que te viu lá no passado. Ele é o mesmo Deus que te levantou. E ele é o mesmo Deus que continua firmado nas promessas dele. E que você volte para o lugar da onde o Senhor te deu promessas. E que você se lembre das promessas do Senhor. Porque o Senhor está te trazendo, está te lembrando das promessas. E está te trazendo provisão. E o Senhor está habitando no meio do nosso povo. O Senhor está habitando no meio desses 21 dias. O Senhor está habitando conosco no meio desses 21 dias. E tem fortalecido a cada uma de nós. Nenhuma palavra que foi lançada aqui foi em vão. Nenhuma palavra, nenhuma pessoa, nada do que você tem feito tem sido em vão. Continue, permaneça, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor está fazendo um limpa, o Senhor está tirando o engano e o erro e o pecado do meio de nós. E nós estamos nos santificando e nos purificando para ser altar, para ser casa do Senhor, para ser habitação do Senhor, porque através das nossas vidas, através desses dias, o Senhor nos levantará para alcançar, através da nossa voz, vidas e vidas. Não somente um varão, não somente uma pessoa, mas milhares e milhares de vidas serão alcançadas através das nossas vidas, através da nossa renúncia, através do nosso sacrifício, através de nós chegarmos diante do Senhor, não de mãos vazias, mas entregando o nosso melhor, entregando aquilo que nós temos, mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo gripado, mesmo sem força. Entrega ao Senhor tudo aquilo que você tem. Entrega ao Senhor tudo aquilo que você... a tua força, tudo que você tem. Não tem outra palavra para dizer. E eu quero te dizer que Jonas não ficou 3 dias e 3 noites por um acaso na boca daquele grande peixe. Jonas ficou ali porque Jonas era orgulhoso e rebelde. E o Senhor destronou ali Leviatã. Jonas ficou dentro da barriga de Leviatã. E ali o Senhor tratou com Jonas. Talvez hoje teu marido está aí, com um trono de Leviatã. Está aí com orgulho, soberba, o ego inflado. Mas o Senhor está destronando. O Senhor está destronando porque não foi por acaso que ele ficou 3 dias e 3 noites na boca de um peixe. Jesus permaneceu 3 dias no sepulcro antes da ressurreição. O Senhor está trazendo ressurreição para aqueles que estavam mortos. O Senhor está trazendo ressurreição para o vale de ossos secos. O Senhor está soprando agora o fôlego de vida de novo. Eu não sei porque eu estou falando isso agora, porque não era nem o que eu tinha escrevido, mas o Senhor está entrando nos hospitais agora. E o Senhor está soprando fôlego de vida. O Senhor está ressuscitando aqueles que estavam mortos espiritualmente e fisicamente. O Senhor está soprando agora. O Senhor diz que Ele é fiel e Ele vai permanecer contigo até o final. Resista, permaneça. O Senhor te chamou não para ser igual ao mundo. Talvez você tenha caminhado sozinha, mas o Senhor vai ressuscitar aquilo que parecia estar morto. O Senhor está ressuscitando hoje na tua vida e na minha vida, eu creio. Tome posse disso. Abraão caminhou 3 dias
até o monte para oferecer Isaque. Você tem caminhado e oferecido aquilo que você nem tem para oferecer. Você tem caminhado, mesmo sem força. E você tem oferecido aquilo que te dói, aquilo que tem te matado, talvez. O Senhor, Ele tem olhado e você tem oferecido o seu Isaac para Ele. Você tem feito as suas renúncias e o Senhor tem visto. Mesmo nas suas fraquezas. Permaneça. Continue oferecendo o seu Isaac. Continue permanecendo porque o Senhor é fiel para cumprir. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro confessou o amor de Jesus. E isso nos mostra restauração e confirmação da palavra de Deus. O Senhor, Ele tem algo para mim e para você nesse dia, nessa campanha. Não é mais uma campanha. Eu não sei faz quantos anos você está numa igreja. Eu não sei faz quantos anos você se converteu. Talvez você seja novo, né? Talvez você tenha conhecido o Evangelho agora. Ou talvez não. Talvez você está 20, 30 anos. Mas aqui, nesse dia, nessa campanha, o Senhor está trazendo restauração, ressurreição. E o Senhor está destronando um principado que traz orgulho, que endurece o coração do teu marido, dos teus filhos, e tá chamando você para fora, para recalcular a rota, para voltar a se alinhar com a vontade dele. E é isso, Daniel não foi ouvido por Deus, porque ele orava 3 vezes, não é pelo muito fazer, mas ele foi ouvido por causa da sua fidelidade. Seja fiel. O início do cantor louvor é mais uma vez o fogo de Deus vai arder, né? E falava sobre a aliança do Senhor, né? E esse versículo que eu li agora, ele fala sobre a aliança do Senhor. O nome do versículo é A Aliança do Senhor com Salomão. O Senhor está querendo fazer uma aliança com você nesses dias. Esses dias, o Senhor vai estreitar, talvez, o teu lado. O Senhor vai te apertar um pouco mais. Mas não espane, permaneça, resista. Quanto mais o Senhor te espremer, corra para o secreto. Assim como Daniel fez, ele correu para o quarto dele. Ele se ajoelhou e ele orou. No quarto, no secreto. Ele teve constância, ele orou. E que você tenha constância. Se você até aqui não conseguiu orar os 3 dias, talvez você esqueceu, talvez você está fazendo de qualquer forma, eu quero te dizer, volte para trás. Comece hoje. Ainda há tempo. Nós estamos quase finalizando, mas ainda há tempo. Não desista. Faça uma aliança hoje com o Senhor, porque o que o Senhor mais quer é o teu coração. É uma aliança sincera e genuína. Entrega ao Senhor, porque não é muito pelo fazer, mas é sobre a sua fidelidade com Deus. Salomão também não agradava a Deus apenas por sacrificar 3 vezes ao ano, mas porque ele seguiu a ordenança do Senhor. Ele foi obediente. Ele entendeu aquilo que Deus tinha. Ele entendeu a ordem de Deus. Foi simples, mas ele fez. Faça aquilo que o Senhor tem te chamado a fazer. Entenda o que o Senhor tem te chamado. Entenda o que o Senhor tem te pedido. Que os teus ouvidos estejam sensíveis para a voz do Senhor. Que o teu coração esteja disponível para obedecer. E que tua mente esteja lavada pelo sangue do Cordeiro, selada pelo sangue do Cordeiro. Para que as setas do maligno não venham te tirar do caminho, te distraindo com coisas. Porque Satanás, muitas vezes, ele sabe que você não vai mais pecar, que você não vai entrar mais em cativeiros. Mas ele tenta te roubar e te distrair, te tirando do rumo que Deus tem para tua vida. Por isso que você tem que estar firmado na palavra, para que você não se distraia no dia ruim, porque é muito fácil a gente se distrair. E para finalizar, o foco nunca será no número, porque eu li vários números 3, né, para que você entenda que o foco nunca será sobre o número, mas sim sobre o que Deus ordena. E aquele Deus que ordena, ele completa todas as coisas. E assim como o Senhor fez na vida desses homens, desses servos do Senhor, que ele também possa fazer na nossa vida, no dia chamado hoje e para sempre, até que ele venha. Amém? Esses 3 aí eu vou dar uma olhada de novo ainda, viu? Eu gosto de estudar. Não tinha visto Deuteronômio, tem ali uma chave. Depois vou dar uma olhada. A Bíblia é profética, né? A gente não acredita em numerologia, mas a Bíblia é extremamente profética. E o 3, com certeza, assim, tem algo ali sim que vira uma chave na nossa vida. E você vê que eu já falei para eles, quando a gente vai trazer a live, eu não falo o que eu vou trazer, nem as líderes falam. Deus usa ela do que Deus colocar no coração dela e eu aqui também.
E você vê que hoje Deus levou para uma linha sobre igreja, sobre o povo. E você trouxe, quando eu olhei aqui, tá falando de templo. Aqui Salomão construiu uma igreja, um templo. Só que ele constrói, mas quem santifica é Deus. Deus não ia morar num lugar que não é santificado. E profeticamente, para o que eu tentei trazer, Carol trouxe, hoje não pode não ser um templo físico, mas você é o templo. Aí como que Deus vai morar aí dentro? Se ele seja um lugar santificado, se o Espírito Santo não pode estar num lugar contaminado. E foi o que eu falei, tá tendo muita bagunça nas igrejas. Tá tendo muita mistura. Então, assim, se hoje a pessoa tem que se analisar, olha, não estou em condições de estar na frente do ministério, então vamos sentar um pouquinho, vamos, né, recalcular a rota, como a Carol falou, porque as coisas de Deus têm ordem e decência. Para Deus não entra nada com mistura. Se ainda tem mistura, é lugar que você ainda precisa ser liberta. Ainda não está do jeito que Deus gostaria. Porque uma pessoa que é consagrada, ela é inteira para Ele. Ela já não pensa como muitos pensam, ela não vive como muitos vivem, ela não tem vício, ela não vive na pornografia, não vive em jogos, nada. Então, assim, Deus vai começar a passar uma limpa não só no meu ministério, mas em todos os ministérios. A palavra, ultimamente, está vindo muita exortação. Deus está de saco cheio. As pessoas estão fazendo a casa de Deus comércio. As pessoas agora querem ir para a igreja para vender, para comercializar. Não pode ter uma igreja física, não abra. Não abra, para não sufocar os membros e fazer eles pagar a dívida de um templo que você quis abrir. Talvez Deus nem queria. E por que não prega numa live? Por que não prega no mercado, no hospital? Por causa do ego. Ego, eu quero abrir a igreja, eu quero. Deus nem tá nisso. Às vezes Deus nem tá nisso. Então, assim, tudo é de se pensar, é de entrar em secreto, é orar. E aqui eu vejo muito claro. Salomão, ele tinha dinheiro. Ele construiu, eu quero construir algo para o Senhor. Mas Deus falou assim, ó. Eu preciso santificar a casa, porque o meu nome está ali para sempre. Ele ainda diz mais. O meu coração está ali todos os dias, os meus olhos também. Pensa Deus todos os dias me vendo e te vendo. Aí aqui na live, estamos tudo bonito. Sepulcro bonito, né? Por fora bonito. Aí Deus olha e fala assim, eu tô vendo a podridão. Eu tô vendo o vício. Eu tô vendo que você não estuda. Eu tô vendo que você tá dormindo. E uma coisa que eu vou trazer aqui, Carol levantou uma campanha nas madrugadas aqui na célula. Eu vi que tem gente que está lá todo dia, eu vejo. Eu não entrei, porque Êxodo 32 já está gritando em mim faz tempo. Onde Deus fala assim, ó, quando o líder se afasta, revela o coração de quem está. Então, quando o líder se afasta, eu quero ver o que está no coração do povo. Será que eles conseguem? Será que eles vão dar conta? Será que é porque a pastora se levanta ou é porque eles vão fazer para Deus? É porque eles sabem que o compromisso é com Deus. Então, eu vou pregar isso na vigília, já está separado, porque Deus já tem queimado no meu coração. Eu acordo, eu falo, Jana, eu acordei, mas eu não entrei. Eu sei que elas estão. Mas por quê? Porque eu preciso entender quem é multidão e quem é comunhão. Eu preciso entender dentro do meu ministério se estão se levantando porque a pastora Thalita está ali ou porque realmente tem um propósito, porque realmente entenderam. Então, assim, quando você vai ver Êxodo, enquanto o líder se afasta, o povo se corrompe. Não tem paciência, não sabe orar, não quer pregar, não quer fazer nada. Aí começa o quê? A promiscuidade ali. Então Deus falou, eu preciso que você comece a abrir os seus olhos como líder e comece a separar. A espada precisa começar a cortar dentro do ministério. Porque você levanta o ministério de libertação e o ministério santificado. Se tiver mistura, tira. Porque é ali que atrapalha o seu chamado. Então, assim, quando eu li esse texto, Deus começou a se revelar, começou a falar sobre as pessoas que não estudam, que está cultuando o bezerro de ouro o dia todo, mas no culto tem uma palavra, que pegou meia hora ali, que nem sabe o que está falando. Então, Deus já tem queimado no meu coração, Ele tem falado para mim. Quando o líder se afasta, revela o coração de quem está ali no ministério. Então, assim, o que a gente sempre fala? Não olhe para a pastora. Olhe para a palavra, né? Se separe, é você e Jesus. Então, assim, eu vi quem está ali e vi quem não está. Eu tô de olho em tudo, todo tempo. E eu sei quem o Senhor está direcionando dentro do ministério. É tempo de tirar as folhas da árvore. É tempo de arrancar as folhas da árvore. Então, a palavra poderosa
amei. Para mim, assim, foi uma das melhores lives, com todo respeito, mas assim, teve muito conhecimento. Hoje Deus falou muito. Deus hoje ele quis usar tanto a minha vida quanto a vida da Carol sobre santificação, e ele está de saco cheio de ministério com brincadeira. Deus não está com paciência, o tempo de Deus já está se esgotando. Ele vai buscar uma igreja preparada, santa. Então, se você não tem santidade, não levanta o ministério. Continua no banco da igreja. Melhor coisa que você faz. Vou ficar aqui sentadinha, porque ainda não estou liberta, eu ainda estou com vício, eu ainda estou com mistura, do que eu entregar minha vida e ser anátema. Levar para dentro da casa do Senhor algo que não é, algo que não é sagrado. Então, que Deus possa, em nome de Jesus, ter falado ao seu coração. Agradecer à missionária Carol por essa palavra que veio direto do trono de Deus. Que Deus continue usando a sua vida, que você possa continuar na presença, independente dos dias. Deus sempre nos sustenta. Como eu falei, tem dias que é para descansar, outros é para estar de pé, porque soldado, ele está de pé nas batalhas, né? Então, se você quiser agradecer, o pessoal está falando muito que te ama, essas coisas. Então, o povo está muito... Também amo vocês. Gente, olha, você falou algo muito que Deus falou muito comigo. E às vezes a gente tem tanta coisa pra falar e acaba não falando. Mas eu acredito que a gente fala aquilo que Deus quer, né? O Senhor permitiu que eu ficasse doente, né? Depois de um tempo eu entendi porque eu me cobro muito. E pra levantar pessoas realmente, né? Eu me afastei. O Senhor colocou no meu coração pra levantar nas madrugadas. Aí eu falei com as meninas, elas me ajudaram. E aí o Senhor me adoeceu, né? Permitiu. E eu me afastei, não consegui levantar. Faz uns 7 dias que eu não levanto nas madrugadas, quando a medicação, tudo. E Deus tem levantado. A Rafa, eu queria honrar a vida dela, né? A Ramila, a Elisa, mas a Elisa já é líder de outra célula, mas ela também me ajuda muito, se não fosse a Elisa. Mas assim, eu quero honrar mesmo a vida da Rafa, que segurou na minha mão e não faltou nenhum dia. Ela se posicionou ali e eu sei que ela faz não por mim, não por esse ministério, mas por Deus. E assim, ela é um orgulho da líder. E ela trabalha, né? A gente tem que também dizer, as pessoas que estão na madrugada, elas trabalham. Também não é cristão ainda, né? E tem filhos pequenos também. E assim, ela se levantou de uma maneira assim que eu falo, Senhor, é só o Senhor mesmo para fazer, né? E aí eu entendi porque o Senhor me recolheu, né? Me tirou. Para que ele também levante outras pessoas. Porque esse é um ministério que eu entendi também, que uma chave virou na minha mente. Que esse ministério é um ministério que vai fazer pessoas crescer, né? É um ministério de expansão. A gente vai crescer. Você não trava a gente. Quando a gente vai conversar, eu tenho total liberdade, coisa que eu nunca tive com outras pessoas, de falar algo, né? Se eu não concordar com aquilo que você fala, eu me sinto livre de poder te falar, pastora, não sei, achei isso de outra forma. E aqui é legal, e esse ministério é onde a gente faz crescer, né? E a gente vai delegando. Nunca é sobre nós, a gente não deve agarrar tudo. Mas a gente deve delegar, porque você viu, se eu não delegasse, Rafa não crescia. Se você não delegasse, eu não crescia. Elisa não crescia, Dani não crescia. Nossa, é bênção demais, glória a Deus. E eu amo você. Tô me achando. Tá demais já. Janaína deve estar comendo miojo até agora, te olhando lá. Quero só ver, Janaína. Janaína é quinta-feira, sem unção nenhuma. Nem esperem por ela. Não esperem nada vir bom de Nazaré. Não esperem. Janaína é bênção. Amados, vou agradecer aqui para a live não pesar muito, já passou 1h20, não demora para subir. Que a presença doce do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, onde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor chegará diante de ti, como a coluna de fogo, como um maná que desce todos os dias. A palavra de Deus desce todos os dias para mim e para a tua vida, para nos renovar. E Deus está restituindo os lares, restituindo ministérios. Deus está levantando verdadeiros remanescentes. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que nossas células vão multiplicar. Logo, logo a gente vai abrir. Você que gostaria de participar conosco, você vai participar. Nós estamos, né, alinhando novamente o ministério. Vou avisar para vocês, em nome de Jesus, mas que você venha somar. Pastor, eu quero entrar para somar. Estamos aqui levantando um exército. Então, o exército precisa de gente com armas de batalha espiritual para ajudar, né, essa luta que é o mundo espiritual aqui, ajudar o próximo, viu? Beijo, amados. Amo vocês. Até amanhã. Amanhã tem culto, 9 horas. Separe sua ceia.